a campanha do Bolsonaro, onde poderia ter um equilíbrio, a campanha do PT poderia estar melhor, nós estamos perdendo. A campanha da esquerda está perdendo. Vou mostrar para vocês, não sei se você está com o vídeo aí, se você Estou sim, qual que você quer? Primeiro, pode começar com um trechinho da campanha do Bolsonaro e depois entra grudado o trechinho da campanha do Lula de ontem à noite, por favor. Vamos lá, então. Chegaram, todo mundo tá chegando e todo mundo é Bolsonaro. Vamos às urnas, mas com o compromisso de que a gente continue tendo esse país com as cores verde e amarelo. Não vamos pro vermelho, não, porque aonde entra o vermelho, acaba o povo. 22. O país está muito melhor. Isso se deve muito à competência do nosso presidente. Declaro aqui o meu voto ao Jair Messias Bolsonaro. Convoco a cada um dos meus fãs que a gente tem um capitão, tem um homem que honra todos os brasileiros. Eu venho aqui trazer do fundo do meu coração o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou aqui como mãe e principalmente, né, como mulher que quer um país diferente, com um presidente que valoriza a mulher, que valoriza a família. É o homem certo para governar o nosso país. E o 22 é o homem aqui. Nesse segundo turno, estou junto com o presidente Bolsonaro. Vote 22, Jair Messias Bolsonaro. Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor. Foi Alfredo Stroessner. Foi um ditador sanguinário, conhecido por ser um dos maiores pedófilos do mundo. Stroessner abusou de mais de 1.600 crianças. Ele matava e enterrava as ossadas em casa. Mesmo assim, Bolsonaro continua mostrando sua admiração ao ditador pedófilo. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Homenagem a pedófilo assassino? É esse homem que diz defender a família? Pronto, Chico. Agora, você sabe que ontem eu até gostei da condução do programa, achei que foi melhor do que nos últimos dias, porque eles colocaram o Lula no Flow, né? E ali o Lula manda bem. Então, mas é obviamente a superioridade, o clima que se cria com essa ideia de conjunto, de que está todo mundo, né, no empuxo aí, que aliás é uma mentira. Agora o PT tem os melhores nomes do Brasil e não aparece na propaganda, né, Chico? Isso que eu estou falando. Olha o clima das duas campanhas de final de campanha. Você não vai explicar para o povo brasileiro agora quem foi Alfredo Stroessner. Entendeu? E olha o clima da campanha do Bolsonaro. Todo mundo com o Bolsonaro. Esta campanha, aquilo que eu estou dizendo desde o começo, essa campanha deveria ser a campanha do PT. Como é que você está mexendo agora no final da campanha para você falar com 10%, que são entre os indecisos, que votaram na Simone Tebet, que votaram no Ciro, esse público, porque quem vota no Bolsonaro, quem acredita que ele vai fechar, que o Lula vai fechar as igrejas, não tem, isso não muda de opinião. Quem vota no Lula também, que acha que o governo Lula foi melhor, do que foi melhor mesmo do que o governo Bolsonaro, isso não vai mudar. Nós temos que falar com a abstenção, tem que falar com aqueles que votaram na Simone, que votaram no Ciro, que podem decidir a eleição, esses 10% aí. Então você tem que fazer uma campanha, aquilo que eu disse, não é do Lula contra o Bolsonaro, é do Brasil, que defende a democracia, que defende a justiça social, que defende o progresso. E para isso, todo mundo está com Lula, não com Bolsonaro. Quem é que está com Bolsonaro? O Ratinho, os cantores sertanejos, a Sula Miranda, né? Tem 3 governadores. Porra, tem os governadores do Nordeste lá, que são todos... Agora, você tem personalidades. Você tem o Luciano Huck, você tem o Raí, você tem o Joaquim Barbosa, você tem o Armínio Fraga, você tem todos os artistas, tem a Fernanda Torres, você tem o Chico Buarque, você tem o Caetano Veloso, você tem a Simone Tebet, o Alckmin, o Fernando Henrique. Meu Deus do céu, não cabe. É tanta gente que está com... E não aparece ninguém. É absurdo. Sabe, não aparece ninguém. Quando o Alckmin aparece,
aparece na campanha do Bolsonaro falando que o Lula é ladrão, que o Lula quer voltar à cena do crime, quando isso ocorreu na época lá do Sérgio Moro, da Lava Jato. Então você teria que pôr o próprio Alckmin na televisão, todo mundo que apoiou a tal da Lava Jato e foi enganado pelo Sérgio Moro. Gente, o Sérgio Moro enganou a mim como enganou a grande maior parte dos brasileiros. O Lula foi preso injustamente. O Sérgio Moro, juiz parcial, combinou acusações com os promotores. O objetivo dele não era combater a corrupção, era tirar Lula da eleição. Hoje nós sabemos isso. Na época ele enganou a todos nós, enganou a imprensa. Então, nós precisamos colocar essas pessoas dizendo isso. Então, quem coloca, pega um vídeo de 4 anos atrás e coloca como se fosse hoje. E todo mundo com Bolsonaro, todo mundo com Lula. Então, olha o clima de campanha. O Bolsonaro está num clima de campanha de festa, de alegria, todo mundo. E a gente vai discutir o Alfred Stroessner, entendeu? Não adianta. O flow é legal para o flow, não é legal para a televisão, entendeu? Não dá para levar a televisão para o flow, nem o flow para a televisão, eu acho, desculpe. O Lula, ele tem que ser como ele foi no flow, no debate da TV, o que ele não foi. Você entendeu? Então, estão misturando as linguagens, não tem estratégia. A estratégia agora de final de campanha, para ter alguma chance, era, ponto número 1. Estamos todos com Lula contra o mal maior que é o Bolsonaro. Todos com Lula. Né? Da centro-esquerda, da esquerda, da centro-direita, da direita tradicional. Todo mundo com Lula. Ele tinha que pôr a cara das pessoas. Né? A Xuxa, a Angélica, o Aloysio Nunes, de figuras políticas, artistas, influenciadores, que não toca nesse assunto. Eu acho incrível, é desesperador assistir isso como publicitário e ver que não está. Você tem um time e o outro que é um timinho, né? É um timinho, porque é tudo ligado lá, os cantores sertanejos ligados àquele agronegócio mais reacionário, não que o agro seja reacionário, mas tem um setor do agronegócio que é reacionário, né, que acha que o MST vai invadir tudo, e na verdade, quando foi o próprio Lula com o Roberto Rodrigues, né, como seu ministro da Agricultura, que deu aquele baita impulso para o agronegócio brasileiro. Mas um público que é a Sula Miranda, compara a Sula Miranda com a Fernanda Torres, meu Deus do céu, né, com os atores de novela que estão... Não é que ator ganha eleição, é todo mundo, são os atores políticos, os influenciadores, o padre Júlio Lancelotti, o Chico Pinheiro, nosso colega, tá todo mundo com Lula. E explicam por quê. Porque, apesar de erros cometidos, nada se compara a Bolsonaro. Nós temos que construir um governo de reconstrução nacional, todos nós vamos estar juntos. O que acontece? Esse indeciso, nesse momento que nós estamos vivendo, ao ver a propaganda do Bolsonaro, ele se sente acolhido, protegido. Não, está todo mundo com o Bolsonaro, com a música, os cantores. Então ele ajuda a impulsionar ele para no dia da eleição e digitar lá o 22. E o PT não está dando isso, é o Lula ladrão que vai voltar. É só isso, é o Lula ladrão. E o PT aceita isso. Então, ao contrário, se o indeciso visse que grande parte da sociedade brasileira que ele respeita, dos influenciadores que ele respeita, que ele vê na televisão, que ele lê nos livros, os reitores das universidades, os professores, a inteligência, os economistas do Plano Real, está todo mundo com o Lula, é porque todo mundo vai governar contra o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro, que é o maior. Então eu me sinto protegido, eu vou para a urna convicto que atrás de mim tem um sentimento. Isso não é racional. É uma coisa emocional, né? A propaganda trabalha com emocional. Então, não adianta fazer um belíssimo clipe com os artistas, tudo parece que foi gravado, e colocar no último, no penúltimo dia da eleição. Você precisa criar esse clima desde agora. E o PT absurdamente não está colocando. A campanha do PT não está dando um monte. Ótima, mobilização de rua está excelente. Realmente, como disse a Fernanda do PSOL, as mobilizações tanto que acabou aquela história, né? Lembra que no começo da campanha o Flávio Bolsonaro fala, o Lula não vai para a rua, não pode sair na rua que ninguém vai ser xingado. Ao contrário, né? Então, hoje, né, quem vai sair na rua, o Bolsonaro vai sair na rua só para ver menina venezuelana bonitinha de 14 anos dizendo que pintou um clima, né? Porque a grande massa está indo para a rua com o Lula, com o PT. É um fator importantíssimo, né? Aliás, o Chico, mas não é o único.
O Bolsonaro foi muito mal sucedido lá em Recife. O comício dele flopou lá, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, então, literalmente ninguém. Então... Mas eu aprendi isso uma vez. Em 1982, eu fui ao último comício na campanha do Lula para governador em São Paulo. Foi em frente ao Pacaembu, na Praça Charles Miller. Tinha 100 mil pessoas, uma festa linda, maravilhosa, milhares de pessoas. Eu saí de lá com a sensação que a gente tinha ganho a eleição. E terminamos em 4º lugar. Porque os 100 mil que iam votar no Lula estavam... Os únicos 100 mil do Lula que iam votar no Lula estavam no comício. Os outros todos, os outros milhões que... Então, tem um papel importante, é óbvio, não estou negando a mobilização da rua, precisa ter a mobilização da rua. Até para derrubarem a Dilma, precisaram colocar mais de 1 milhão de pessoas na Paulista. Né? Até o Michel Temer fala, quem derruba governo é povo na rua. Concordo, é isso. Mas você não pode abrir mão do clima que a televisão pode proporcionar. Você não pode abrir mão do clima que a rede social... Outra coisa, essa coisa da rede social, lembra quando você discutiu aquela coisa da gente entrar no mesmo nível da rede social, fazer também os ataques de baixo nível, fake news? Não, aquilo você estava corretíssimo. O terreno é deles. A gente tenta entrar nisso, é lá o estilo Janones, não dá certo, porque primeiro, a gente mente pouco, mente mal, e o terreno da mentira é o deles. Entendeu? Claro, é legal o Felipe Neto, o Flow, o Janones está falando de coisas positivas. A estratégia da campanha de todo mundo deveria falar a mesma língua. Qual é a mesma língua? Em publicidade é isso, funciona. Vale para todos os veículos de comunicação que você vai usar. Um discurso só. Qual é o discurso só? Todos contra o Bolsonaro. Pela defesa da democracia, pela justiça social, pelo progresso. Não é um governo do PT não é o PT contra o Bolsonaro, é o Brasil todos contra, e não está sendo realizado. Existe uma chance de fazer isso se você tiver esses comerciais todos devolvidos pela justiça, para reparar essa injustiça e discutir essa questão do Lula ladrão. Isso tem que ser explicado para a população, com analogia com futebol, né? Então teve Corinthians e Flamengo, antes do jogo, o juiz se reuniu com o presidente do Flamengo, o juiz se reuniu trocou mensagens com os jogadores do Flamengo, trocou mensagens com o presidente e com o técnico do Flamengo, jogou Corinthians e Flamengo, o cara deu 3 pênaltis que não existiam para o Flamengo, e o Flamengo foi campeão. O que aconteceu? Veio a CBF, anulou, examinou o VAR, anulou o jogo porque os gols foram ilegais. Então, e vai fazer outro jogo, ou tirou o título do Flamengo. É juiz ladrão, o povo entende o que é juiz ladrão. Juiz ladrão é um juiz que tem lado, o juiz não pode ser ladrão, o juiz tem que ser imparcial. E o Sérgio Moro foi o juiz ladrão, né? E está provado, virou ministro do governo que ele beneficiou, e depois fez um mise-en-scène lá, que queria ser o candidato a presidente e o Bolsonaro cortou as asas dele, ele enfiou a viola no meio do saco e agora está de papagaio de pirata, né? Está o marreco de Maringá junto com o corvo do Brasil, um ao lado do outro. Que luta contra a corrupção é essa? Ele estava investigando os 51 imóveis que a família Bolsonaro comprou com dinheiro vivo, ele que se preocupou tanto com o triplex que não era nem do Lula, que a família do Lula queria comprar. Então, e isso precisa ser explicado, essas são as duas vertentes da campanha do Lula. Tem que ser uma, a da euforia de todo mundo com o Lula, né, e mostrar, pôr a cara das pessoas lá. Não adianta elas estarem na campanha se o povo não conhece. Né? Se publicidade não fosse importante, quais são os produtos mais conhecidos no mundo, por exemplo? Coca-Cola, McDonald's. Para que fazer propaganda? Todo mundo não conhece a Coca-Cola? Todo mundo não conhece o McDonald's? Pô, é o que mais tem na televisão, Coca-Cola e McDonald's. Porque você precisa sempre lembrar, continuar despertando o desejo das pessoas de consumir aquele produto. Certo? Então não adianta estar na campanha. Eu lembro uma conversa que nós tivemos aqui, acho que no primeiro programa estava o professor Celso Amorim aqui, falando, falando um negócio das fake news, da igreja, o Lula vai fechar as igrejas, e o professor Celso Amorim falou, não, mas o Lula está com o Alckmin. Como é que é? Imagine, o Alckmin vai querer fechar a igreja? Mas tem que mostrar o Alckmin, né? Tem que mostrar o Alckmin. Deixar ele falar. Não ver ele no programa do Bolsonaro. Eu queria parar o Alckmin no programa do Bolsonaro falando mal do Lula, dizendo que o Lula vai voltar à cena do crime. É uma grande inversão. Desculpa. Olha, tudo bem, é a campanha das fake news, está sendo atacado tudo quanto é lado, o TSE não funcionou, é a eleição da mentira, da sacanagem, do golpe baixo, mas na hora que o time está com a bola, ele não está batendo bem a bola. A campanha do Lula no primeiro turno foi ótima, tanto que quase ganhou no primeiro turno.
tinha o vira-voto, os artistas, tinha esse clima de alegria, e o Bolsonaro no finalzinho conseguiu segurar com aquela história do que nós discutimos aqui, da corrupção, né, que o último debate lá, no último debate no primeiro turno, ficou todo discutido sobre a corrupção, o Padre Kelma, a corrupção, eles botaram os comerciais nos últimos 2 dias só falando da corrupção do Lula, eles impediram que Lula tivesse 1,5 ponto a mais para decidir a eleição no primeiro turno. Mas o clima do primeiro turno está diferente do de agora. Era um clima de euforia, vamos ganhar, no primeiro turno vamos liquidar no primeiro turno. A televisão passava isso. No segundo turno inverteu o negócio. A campanha do Bolsonaro, a TV está melhor que a nossa. Como pode ser isso? Né? Nossa, que eu digo porque eu também faço parte, não estou fazendo a campanha, não é? Mas eu faço parte desse Brasil que quer tirar o Bolsonaro, porque o medo que a gente perca a nossa democracia, que o número de pessoas dormindo nas ruas, vivendo nas ruas desempregadas seja maior ainda, e que a injustiça social continue cada vez maior, a diferença social continue maior. Eu também faço parte desse. Né? Eu com o Chico Sá, o Chico Pinheiros, meus xarás, somos todos desse lado. E angustia eu, como publicitário veterano de campanha, vendo que a gente tem a faca e o queijo na mão, e a faca e o queijo na mão, o queijo está guardado na geladeira e a faca está guardada na gaveta, e o Bolsonaro cortando tudo com a goiabada com queijo, com todas as facas nas mãos.